Sejam muito bem-vindos ao nosso Café Cast. Nós temos um convidado de peso que já eu vou mostrar para vocês. Quero agradecer aos nossos parceiros, a Farmapele, que sempre está conosco, o Mestre Burger, que vai inaugurar no dia 17 de outubro nas principais plataformas de delivery, no Pigs e no iFood também, mas nós já recebemos aqui em primeiríssima mão alguns hambúrgueres para abrilhantar a nossa noite. Não podemos deixar de agradecer também a Agência Viz, que montou toda essa estrutura aqui pra gente. Tudo muito perfeito, maravilhoso, né? Quero agradecer também a Marmitaria da Pri, que trouxe pra gente aqui esse lanche super especial e saudável. E se você está querendo fazer dieta e não tem tempo de preparar seus alimentos, é com a Marmitaria da Pri. Ela que manja de alimentação saudável e está aí à sua disposição. E não posso deixar de agradecer também o Dr. Éder Ribeiro, cirurgião. E por falar em cirurgião, o nosso tema hoje é obesidade e transtornos alimentares. E para isso eu trouxe um convidado de peso, o Dr. Glaucio Carneiro, que está aqui, ele que é cirurgião geral e videolaparoscopista. Glaucio, muito obrigado por aceitar o convite. Se apresenta um pouquinho para a galera. Eu que agradeço, Mari. Sabe que, confidenciando aqui, que eu tinha uma ideia de fazer um podcast, né? Na verdade, não sei se bem um podcast, eu queria um ambiente, assim, que eu pudesse conversar, né? Com o pessoal que gosta de seguir a gente, pacientes, amigos, etc. Mas, assim, conhecendo tua estrutura aqui, tu subiu o sarrafo, né? Tô vendo que o negócio é complexo. Ai, mas aí, ó, como a gente gosta do fazer, né? A gente deixa o staff para quem entende do negócio. A agência Vista aí, depois tu entra em contato, porque eu disse assim Parabéns. para ela, quero fazer um podcast. Agora o como, eu não faço ideia. Vocês Vocês se vão me virem dizer. aí. É. E foi exatamente isso que aconteceu. Glaucio, o nosso tema hoje é extremamente importante. A gente está falando de obesidade, que é um caso de saúde pública mundial, que vem afetando cada vez mais pessoas, e isso começa ali desde a infância. A gente tem visto muitas crianças acima do peso e muitas vezes assim os pais desesperados por não saber o que fazer. Me conta um pouquinho como é que o paciente chega no teu consultório. Hoje a gente tem um grande problema, porque a gente tem uma doença muito séria, uma doença que só cresce e uma doença que é marginalizada. O paciente é marginalizado. Eu não sei, seria até interessante às vezes você colocar a visão do psicólogo quando chega aqui, mas geralmente o paciente chega lá nas últimas, ou seja, ele chega lá quando não viu solução, porque até lá, em momento nenhum da vida, ele foi estimulado a procurar ajuda, porque geralmente a sociedade, os familiares, o entorno bota a culpa daquela situação, doença, no paciente. Isso Uhum, atrapalha muito o tratamento, porque o paciente tem medo, né? Chego a ter pacientes que me procuram sem escondido da família, escondido do marido. uhum, Tem gente que quer operar sem que eu diga para ninguém. A gente não sim. faz isso, né? Lógico. Mas existe isso, assim. Então, assim, por existir toda essa marginalização da doença, essa culpabilidade do paciente, o Uhum. paciente chega numa fase tardia, assim, onde ele deveria ter procurado ajuda muito antes. É, e também tem uma outra coisa. Eu geralmente, quando recebo pacientes que estão pretendendo fazer a cirurgia ali no pré-operatório, que uma das etapas muito importantes é justamente esse acompanhamento psicológico para fazer ali o filtro, né? Se realmente o paciente pode operar e se ele operar, quais as consequências ele pode ter ali se não tiver um pré-operatório bem feito. Esse culto à comida, as pessoas elas estão cada vez mais acostumadas a sentar em mesas fartas e comer de forma indiscriminada. Inclusive era um costume muito comum que as crianças que não comiam ali direito, a mãe, pai, empurrar suplementação, fazer com que comesse à torta e à direito, né? Para ganhar peso. E aí na fase adulta tem a obesidade. É muito comum também famílias obesas, Sim, né? Você recebe muito isso? sim. É, eu vivi essa, eu sou velho, né? Então eu vivi essa parte do biotônico, do suplemento, de olha, vamos Ovo de comer. pato com biotônico Tem gente batido. morrendo de fome na África e você não quer almoçar. Ixi, eu escutei isso muito. E, assim, a gente tem dificuldade em lidar com a comida, né? E essa chave vem virando e a gente vai vendo que o paciente hoje em dia é cada vez mais obeso, cada vez mais cedo.
Hoje, a criança, a gente enfrenta uma obesidade infantil importantíssima no nosso país. E a criança, hoje, a obesidade na faixa etária que mais cresce é na faixa etária infantil. Uhum. E tem estudos provando que aquela criança que foi obesa, ela provavelmente, quase 50%, ela vai ser um adulto obeso. Uhum. E aquele adolescente que foi obeso, dependendo dos estudos, isso pode chegar a 70%. É muito grande, Uau. né? E quando você citou aí, famílias de obeso, então a genética está por trás disso? Tá, a genética está por trás disso. E a genética, que é a obesidade, tem vários fatores, né? É Uhum. multifatorial. Talvez a genética, isoladamente, seja um dos grandes pesos da obesidade. Mas a genética sozinha não faz, os maus Perfeito. hábitos fazem, né? Então, assim, talvez assim, tem muita gente que eu conheço que tem genética para obesidade e não está obeso. E o Uhum. contrário também é verdade. Gente sem genética, com a família toda magra, e o paciente está numa obesidade mórbida, Beleza. né? Então, tu diria assim que, óbvio que os fatores genéticos eles contam, né? Mas os comportamentais, os hábitos de São vida, essa preponderantes. cultura familiar, ela é Isso. preponderante, né? E tem uma outra coisa que acontece hoje em dia, as pessoas, elas, hoje que a gente está vendo um pouco mais dessa troca, mas antigamente a coisa do se exercitar era muito banalizada, Total. né? Quando você recebe uma pessoa que tem obesidade, que está tentando tratar a obesidade, qual é assim? Eles são mais sedentários ou são pessoas mais ativas? Como é que funciona? A grande maioria é sedentária. A grande maioria não entende que exercitar é uma coisa fundamental para eu não ser obeso ou tratar a obesidade, né? O que a gente costuma não entender é que aquele que não se exercitar para ter saúde vai se exercitar para tratar a doença um dia. Mas todos nós, invariavelmente, vamos ter que nos exercitarmos Uhum. para ter saúde. Sim, Então, perfeito. não existe eu almejar lutar contra a obesidade, que não tem cura, mas tem controle, Uhum. sem associar exercício junto. Então, como eu já escutei de irmão, geralmente quando o paciente entra no meu consultório, que é a primeira vez que a gente está conversando, eu tenho a curiosidade de saber o que levou ele a querer ser operado. Uhum. Eu já escutei assim, o que me levou a querer ser operado é porque eu estou obeso, eu não gosto de me exercitar e não gosto de fazer dieta. Eu falei, a cirurgia não é para ti. Provavelmente no primeiro momento ele vai emagrecer? Vai. A cirurgia é muito poderosa, né? Emagrece. E Uhum. daqui a 5 anos? E daqui a 10 anos? Ele vai ter lançado a última linha de tratamento da medicina, que é a Uhum. obesidade, e a troco de nada. Então é um paciente que a gente não opera, enquanto É. ele não estiver pronto. Isso que eu ia te perguntar, exatamente. Qual é o paciente que você recebe assim? Bom, eu não posso te operar. É o paciente que não entendeu por que ele está obeso. A maioria dos pacientes que sentam, eles falam assim, eu não sei por que eu estou obeso. Eu não como, eu não faço nada, eu não como o suficiente para estar como estou. Ao longo do tempo, ao longo do tratamento multidisciplinar, que são com a psicóloga, inclusive, e para mim é um dos principais, não é porque você, Mário, é psicóloga, mas para mim é um dos principais pilares. Eu até brinco com o paciente, às vezes, que é muito melhor ele estar com um cirurgião mediano que tem uma boa equipe Uhum. do que um cirurgião excelente que tem uma equipe ruim. Porque vai fazer uma diferença positiva se essa equipe for boa. A gente Uhum. precisa disso. A cirurgia, o momento do cirurgião é um ato só. É ali, é 1 hora e meia, 2 horas de cirurgia. Hoje a gente fez uma cirurgia de manhã. É Uhum. rápido, entendeu? O acompanhamento, preparar e o pós-op é que vai fazer toda a diferença no paciente. Sim. Então, assim, se ele tiver com uma equipe boa, faz toda a diferença. E às vezes o paciente, se não entende isso, aquele paciente que só quer um laudo, aquele paciente que não quer seguir um tratamento, esses são pacientes que eu aconselho no momento não operar, porque Uhum. ele não tá preparado. Precisa fazer ali um pré-operatório muito bem feito, fazer acompanhamento psicoterápico para de fato entender qual foi o motivo que levou ali à obesidade. Então, realmente, muitos chegam com essa fala de eu não sei por que eu engordei e atribuem isso aí é 95% ao fator genético. Sim, E aí, quando a gente vai levantar a história, vai tentar entender tudo isso, e aí a gente entende que veio de uma cultura em que realmente faz um culto muito grande à comida. Ah, eu vou comer e tem que ser em grande quantidade, pouco não é suficiente, que estabelece ali um relacionamento muito ruim com a comida, né? É muito comum, Glaucio, você receber pacientes com transtorno alimentar, por exemplo, da bulimia, que é aquele transtorno que eles fazem uma ingesta muito grande de comida que depois induz o vômito. Você recebe pacientes assim? recebo. Não é a maioria, mas eu Sim. recebo.
essa semana, inclusive. Semana passada, desculpa, inclusive, recebi uma paciente assim. E aí encaminhei para o tratamento psicoterápico e a gente precisa reverter isso, para a paciente pensar numa cirurgia. Você imagina uma paciente dessa operada, se culpabilizando porque comeu ou ingeriu a dieta, mesmo que seguindo a dieta de forma adequada, e daqui a pouco provocando vômito, né? Vai ter uma complicação séria, com risco de vida. Mas, assim, uma coisa que eu vejo, Mari, é ansiedade. É impressionante como estamos ansiosos, todo mundo, né? E com a questão da ansiedade, vem a questão da compulsão. E talvez a compulsão mais comum que a gente tenha seja a obesidade, seja a compulsão alimentar. Então, daí eu vejo, é difícil eu ver um paciente com obesidade que não seja um compulsivo alimentar e não seja um beliscador. Então, daí eu acho que talvez seja dos grandes fatores que está ligado nesse boom da obesidade aqui no nosso local. Sim. E sabe uma coisa muito interessante que eu tenho visto por aí? É as pessoas que fazem aquelas ingestas alimentares absurdas e se filmam fazendo isso, Sim, jogam esse conteúdo na internet, e o quanto tem gente que assiste isso, que curte isso, e que essas pessoas elas acabam monetizando. Tem um casal que é bem conhecido até, que aparece em vários vídeos, que eles eram bem magros e eles começam a fazer essa ingesta alimentar, sei lá, 3 pizzas, aí mais um hambúrguer, mais não sei quantos hambúrgueres, e aí você olha assim, meu Deus, o quanto é que nós estamos doentes, um primeiro para fazer algo assim, e a outra pessoa que está do outro lado dando palco para aquilo, exato, né? É muito bizarro, porque os valores eles estão completamente ali invertidos, né? totalmente. É muito curioso. Vamos para uma breve pausa e já já nós retornamos. Não podia deixar de lembrar dos nossos parceiros, a Farmapé, a agência Viz, que montou todo o nosso cenário e está responsável por essa produção. Marmitarias da Pri, que colocou aqui pra gente esse cofre maravilhoso. E, é claro, o Mestre Burger. Recebemos amostras aqui porque estamos falando de obesidade, mas nós entendemos também que não precisa ter esse terrorismo nutricional, né, Glaucio? Exato. Tudo a gente pode, mas a gente precisa ver a questão da quantidade e qual é o relacionamento que a gente estabelece com a comida. Exato. E uma coisa que eu vejo que o pessoal falhava muito com a questão nutricional é que geralmente você ia na nutricionista e a nutricionista, antigamente, queria que você se adequasse a ela, né? Então tinha aqueles quesitos da dieta dela e aquele quesito de passar fome, né? Tem muita gente que busca dietas muito restritivas e está provado, estudos médicos inclusive, que dietas muito restritivas te levam à compulsão. Então, esses pacientes que buscam emagrecer de forma mágica, muito rápido, são pacientes que geralmente vão ter um rebote muito grande. Sim, e é extremamente frustrante, né? Sem contar com isso. Então, vê, eu sempre faço encaminhamento para os nutricionistas e sempre digo, olha, faça acompanhamento. Não é ir lá, pegar a sua dieta, ir para sua casa, pendurar ela na geladeira, não seguir e sumir da vida do profissional. Não é isso. Você tem que fazer o acompanhamento e eu até falo, olha, você tem que fazer um acompanhamento mensal e pelo menos de 45 em 45 dias ali uma bioimpedância para você ver ali seus percentuais de massa, de gordura, tudo isso é muito importante. E aí as pessoas elas têm realmente essa ideia. E eu também falo, olha, discuta com seu nutricionista. Passou uma coisa que para você é muito mirabolante, diga, ei, isso aqui não funcionou para mim. Sabe uma experiência minha, e aí eu conto assim, pessoal, eu tive na nutricionista, eu vou sempre, né? Toda mulher tem 2 quilinhos aí para perder sempre. E aí eu tive na nutricionista, ela falou assim, olha, à tarde o seu lanche vai ser 2 fatias de abacaxi. Aí eu, muito bem, vou tentar, né? Falei, aí que eu voltei depois de 30 dias, falei, querida, fatia de abacaxi à tarde não dá. Eu não paro de trabalhar. Eu tenho vontade, assim, umas 5 horas da tarde, comer cuscuz com ovo. É possível? Aí ela, não, é possível. Vamos então tirar aqui umas calorias do café da manhã, um pouquinho ali do almoço. Equilíbrio. E aí você come seu cuscuz com ovo. Falei, fechou com 10. Aí segui, atingi os objetivos que eu queria. Então, assim, a gente tem que discutir com o nutricionista. Olha, isso aqui funcionou, olha, isso aqui não funcionou. Vamos melhorar, vamos rever o que a gente pode fazer.
tem que ser assim, né? Deve. Não ser E aquela hoje está coisa assim, né? Os nutricionistas estão excelentes. excelente. Passando comida de verdade, sem Exatamente. tanta firula, que também é muito importante, né? Aqui a gente tem um monte de fruta que pode ser incluída no cardápio, né? Não precisa ser a pitaia, que hoje está, sei lá, 40, 50 reais, caríssimo o quilo, né? E, Glaucio, uma pergunta muito importante. Qual é a hora da tomada da decisão pela cirurgia bariátrica? Pergunta difícil. Eu acho que a hora seria o quanto antes, Uhum, mas nunca é tarde. Porque você sempre pode tratar a obesidade. E visando isso, antigamente a gente tinha um critério de idade máximo. Até uns 3 anos atrás, aproximadamente, a gente não operava paciente acima de 65 anos. Indicação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Metabólica. olha só. Hoje se percebe que pacientes chegam a 65 anos ou mais com uma saúde excelente para passar por uma bariátrica Olha só. e que vão se beneficiar muito se eles perderem peso para ter vida com qualidade, vida mais digna, etc, né? Uhum, Então, hoje a gente não tem um critério de idade máxima. O que eu quero falar? Nunca é tarde. sim. Então, quanto antes você procurar ajuda, e não precisa ser uma ajuda para cirurgia bariátrica, porque assim, a bariátrica talvez seja um dos últimos degraus de tratamento da obesidade. Tem Uhum, uma série de outros. Então, quanto antes você procurar ajuda, melhor. O grande problema é aqueles pacientes que não enxergam que estão fazendo errado, que não enxergam os seus maus hábitos, que não enxergam a falta de exercício, que uhum. não enxergam que são ansiosos e precisam de ajuda, né? Sim, sim. O paciente meu sabe, ó, quer tratar qualquer transtorno, tem que fazer atividade física, tem que ter um equilíbrio alimentar, fazer acompanhamento, né? De preferência. E a atividade física é fundamental, é Sim, primordial, sempre. tem que se exercitar. A gente não consegue, por exemplo, remir um transtorno de ansiedade se não tiver atividade física aliada. Sabe? É tiro no pé isso, porque às vezes o paciente recorre à medicação, o que não está errado, está certo, faz parte do Então, tratamento é um também, tratamento eficaz. mas não cuida ali da qualidade de vida. Continua trabalhando muito e muito mal, né? Estabelece ali um relacionamento ruim também com o trabalho, leva trabalho para casa final de semana, tem uma série de maus hábitos de vida e acaba realmente não conseguindo remir, porque não se exercita, né? Me diz uma coisa, Glaucio, tem algum risco de morte para essa cirurgia, para bariátrica? Tem. Na verdade, assim, risco de morte a gente tem para qualquer coisa. Ah, eu vou no médico, eu tô com uma unha encravada. Existe risco de morte, está documentado no estudo lá. Não sabe o capítulo do livro, tem lá. Uhum, Complicação, tantos por cento. Mortalidade por tirar uma unha encravada, tantos por cento. Então, para qualquer cirurgia, para qualquer procedimento, tomar soro, tomar dipirona, eu posso morrer. Então, tem um risco de morte, como tudo. Mas hoje, é uma cirurgia muito segura. uhum, O índice de mortalidade de uma cirurgia bariátrica hoje é igual a de quem opera um joelho, um problema ortopédico, que é uma mortalidade muito baixa. O índice de complicação de uma cirurgia bariátrica hoje, ela é igual a de quem tira uma vesícula, que é uma cirurgia que a gente faz aí 20 por dia no hospital, né? E você quase não vê complicação. uhum, Então, hoje é uma cirurgia muito segura. E na medicina, e deve ser isso na maioria das profissões, é tudo risco-benefício. Qual que é o risco de eu operar ou seguir X tratamento? É uhum, esse. Qual que é o risco de eu ficar na obesidade? Muito maior, uhum. né? Então, o risco de você ter uma complicação ou até morte, que é possível, Uhum. ela é infinitamente menor do que as complicações da obesidade. Sim, as obesidades, as complicações são inúmeras, né? Risco Todos. cardiovascular, Você sabia que você pode desenvolver mais de 200 tipos de doenças só pela obesidade? é mesmo, É, é e muitas mesmo. vezes isso não é falado, né? Muitas vezes o Sim, paciente falece por uma doença qualquer e a uhum, gente nunca parou para pensar assim, ah, morreu de diabetes, morreu de infarto, morreu de câncer. Mas sim, por que ele teve diabetes, infarto, câncer? está Muitas associado ao vezes, sobrepeso. muitas vezes a obesidade pode estar relacionada. Isso mesmo. Saiu um estudo recente agora falando sobre a questão do Alzheimer e os maus hábitos de vida. Muito interessante, porque atribuía-se muito à genética e Isso. acho que cada vez mais a genética vai sendo menos responsável, viu? É, Porque o Alzheimer já foi aí associado a maus hábitos de vida, sedentarismo, o principal, você e o viu mau que relacionamento com a comida também. tem um estudo comparativo aí que eles viram que as pessoas que se exercitam e chegam na maior idade com massa muscular, sobretudo em membro inferior,
são as pessoas que menos têm doença degenerativa. Olha só. Interessante, né? Nossa, assim, é fascinante o quanto a gente relativiza a coisa do autocuidado. Eu tô lembrando aqui de um caso interessante. Eu sou terapeuta familiar, né, de família. E aí eu sempre atendo um ou outro membro da família, da mesma família. E aí o marido reclamando que a esposa se exercita todo dia, doutora, leva isso aqui muito a sério, é como religião, não sei o quê. Eu falei, tá certa? E por que você não vai se exercitar também? Né? E é aquele famoso depois ali dos 50 com o abdômen mais globuloso, que você sabe que não é saudável e Não. que teria que se exercitar, mas vê com os maus olhos. Essa geração mais antiga acha que essa coisa de academia é só para bodybuilder, gente que quer ficar bombadão, Uhum. né? Tanto que tem até uma brincadeira. Às vezes as pessoas chegam na academia e falam: Olha, eu quero malhar, mas eu não quero ficar bombadão, não. Meu amigo, deixa eu te contar como é que é para ficar assim. Só Acho que não, você nem se não você vai, fique quisesse. tranquilo. Não, É, nem se você quisesse. Porque é um caminho, é uma é peregrinação, né? longo. É muito longo. E, Glaucio, quais são os erros mais comuns que os pacientes cometem ali no pós-operatório? Eu acho que abandonar a equipe é uma coisa que perguntam muito, e abandonar a equipe, sobretudo, a equipe multidisciplinar. Até que com cirurgião continuam indo, né? Às vezes o paciente pergunta assim, doutor, o senhor me operou e a gente vai se ver ainda? Eu falei, você não está entendendo. A gente está casado. Então tem muito isso, assim. E esse casamento, sobretudo nos primeiros 2 anos, tem que ser com a equipe toda. Ah, Sim. mas eu vou ter que ir toda semana? Não, não vai ter que ir toda semana. Isso vai ficando mais espaçado com o passar do tempo. Uhum. Mas é importante, porque às vezes você acaba ocorrendo maus hábitos, né? E se a gente for ver assim, a cirurgia bariátrica, ela é um procedimento poderoso, mas ela é um procedimento falho? Falha. Ela chega a falhar em 20%. 20% Uhum. dos pacientes que operam, esses pacientes eles voltam a engordar. Uhum. E quando a gente for estudar o que está ligado a essa falha, geralmente, hábitos. Uhum. Hábitos dos pacientes não seguirem, não mudarem de vida, né? Existe uma diferença entre o paciente que quer emagrecer e o paciente que quer ser emagrecido. Uhum. E às vezes o paciente procura um procedimento, cirurgia ou não, porque ele quer ser emagrecido. E qual é o paciente que vai dar certo? É o que quer emagrecer, onde ele vai usar o procedimento a seu favor, que o procedimento vai ter seu poder, mas às vezes ele não quer seguir as orientações, ele não quer realmente mudar. Esse Sim, paciente que não quer realmente mudar, provavelmente ele vai falhar. sim, sim. Eu pego muito no pé, assim, no pós-operatório, acontece muitas vezes do paciente não querer comer, não bater ali a quantidade de proteína de ingesta no dia, não bater a quantidade de água, o consumo de água que também é importante, Importantíssimo. abandonam as vitaminas que tem que tomar. Uhum. Então, assim, eu pego muito no pé, mas muito mesmo, porque para o sucesso da cirurgia, o pós-operatório ele tem que estar ali e ainda, né, estando tendo todos os cuidados, ainda existem os riscos, né? Sim. Tem alguma síndrome, algum transtorno que o paciente possa vir a desenvolver no pós-operatório? Tem uma pergunta que eu recebo muito no consultório, que ele escutou falar que alguém operou de cirurgia bariátrica e desenvolveu alcoolismo. Já escutou isso aqui? Já Ah, muito. então, isso aí é um mito, mas essa relação existe. É uma coisa Uhum, paradoxal, né? Mas geralmente o que que acontece com o paciente que operou bariátrica e ele começa a ingerir mais álcool? Geralmente é aquele paciente ansioso, como a gente falou, que existe muita ansiedade ligada à compulsão alimentar. uhum, E esse paciente que se trata comendo, ele está ansioso, ele começa a buscar uma fuga para isso. E geralmente pode ser comida, né? A compulsão mais comum que eu pelo menos vejo, né? Não sei se você discorda. Ele começa a comer mais. Após a cirurgia bariátrica, ele não consegue. uhum. Eu tenho um estômago de 2 litros, eu passo a ter um estômago de 100 ml. Então, assim, o paciente, ele come um prato, ele não consegue comer um pires de comida. Sim. Então, quando ele come aquele pires de comida, que é uma pouca quantidade, ele não consegue saciar a sua ansiedade como ele fazia antes, que ele fica completamente cheio, né? Uhum, Então, ele começa a desenvolver outro tipo de compulsão. E aí, ao desenvolver outro tipo de compulsão, ele pode ter compulsão por qualquer coisa. Bebida, que uhum. talvez seja o mais falado porque seja o visto, mas você pode fazer compulsão por compras, sexo, droga, Jogos. jogos, por tudo.
né? Exato. Então, quando você não trata uma compulsão e você não consegue desenvolver sua compulsão, você acaba descambando para outra compulsão, né? Então, talvez seja uma das coisas que a gente mais perceba. Exatamente. E ó, na avaliação psicológica no pré-operatório, eu tenho cuidado de fazer esse rastreio para o transtorno obsessivo compulsivo e em que nível ele está. Não é que um paciente que ele tenha compulsão alimentar, ele não possa operar. Ele pode, mas assim, ele vai fazer um pré-operatório muito bem feito para, né, ali na cirurgia e um pós-operatório muito bem feito para que ele de fato não migre. E a gente até faz essa migração antes da compulsão, mas para uma válvula de escape mais funcional. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente agora recente, operou agora no começo do mês, e que a gente conseguiu fazer uma excelente troca. Ela tinha um relacionamento muito ruim com a comida, tinha um comportamento beliscador e já tinha sido atleta durante um tempo e chutou o pau da barraca, não queria mais saber de atividade física e ficou extremamente aversiva à academia. E aí a gente conseguiu com muito custo, junto com a psiquiatra dela, que ela voltasse a se exercitar e ela redescobriu a paixão ali pela academia. Então, Existe quer isso? dizer, Existe paixão pela academia? existe. Você É mesmo? acredita que Não. existe? É raro, mas acontece. Eu tô lá quase todo dia, mas não achei essa paixão ainda. Cara, você acredita que eu já gosto e eu sou o tipo de É, pessoa que me levanta 5 horas da manhã para ir para você academia? tá louco. Vamos Eu te também internar. acho. Às vezes eu acordo, meu Deus, eu não tô normal. E aí, vê, ela diminuiu o comportamento da compulsão alimentar, começou a descobrir o prazer na atividade física, teve agora fez uma outra cirurgia e tá bem, e já tá sentindo falta da atividade física. Então, a gente precisa substituir um comportamento disfuncional por um funcional. E muitas vezes os pacientes eles sentem desconforto ali no pós-operatório na comida, mas acham um conforto na bebida alcoólica. Porque para o estômago dele é até mais É líquido, confortável o né? líquido do que o sólido, Isso. né? E daí muitos desenvolvem essa questão. Por isso, o acompanhamento ele tem que ser feito, né? Tem que ser uma coisa extremamente continuada para que justamente não abra vulnerabilidades no paciente, Você né? vê como é a importância da equipe? É, Você tem que ter então, uma equipe boa. tem. Você tem que ter uma equipe alinhada. E às vezes o paciente, ele só está atrás de um laudo. Eu quero um laudo porque o cirurgião me pediu. Ele tem que entender que ele tem que estar alinhado com a equipe. Ele tem que entender que ele tem que seguir um protocolo. Ele tem que entender que ele tem que mudar de vida. Porque senão ele não vai ser, ele vai sofrer. Pode até que ele dizer que ele tenha sucesso, mas ele vai sofrer muito mais de quem fez um pré-op bem feito. Muito mais. Primeira coisa que chega aqui, vim fazer, quero um laudo psicológico, Exatamente. meu médico me pediu, falou assim, você tem 2 meses da sua vida para investir em terapia? 2 meses dá 8 sessões, é quase nada, né? Uma vez por semana. Ah, não, eu tenho que ir logo. Falei assim, meu amor, muito boa sorte, foi um prazer recebê-lo e é um lamento não poder continuar com você, porque eu peço, no geral, 2 meses para fazer o acompanhamento. E aí sim, eu sou rigorosa, criteriosa, mas graças a Deus, os meus pacientes em pré-operatório continuam no pós-operatório e não tem previsão de alta, porque é isso. Uma vez obeso, você faz a cirurgia, você sai ali do risco, mas a sua mente você precisa estar tratando o tempo todo, Sempre. né? E vou além, não só obeso, hein? Eu acho que quando eu comecei a trabalhar com obesidade, eu percebi que todos nós precisamos de terapia, né? Então, acho que não só Sensacional. obeso, todo mundo precisa. Exatamente, Glaucio, muito bem. Glaucio, onde é que a gente te encontra? Onde você está atendendo? Quais as tuas redes sociais? Fala com o pessoal aí de casa. Bem, eu estou lá na Clínica Endos, tem um Instagram, que com muita vergonha de vez em quando eu publico alguma coisa lá, que é o Glaucio Carneiro DR, @Glaucio Carneiro DR. E estamos aí, operando bastante, quase todo dia, atendendo sempre que pode, Legal. crescendo, graças a E Deus. qual o telefone que as pessoas entram em contato contigo? Tem o 99130 5678. Esse telefone a gente fala diretamente com a gente lá na Indus. Perfeito. O Endos fica ali, aqui em Boa Vista, Roraima, ali na frente do Do Lourinho ali na Avenida Lourinho. Barão do Rio Branco, Isso, no centro, né? no centro, pertinho. Perfeito. O Glaucio, ele se diz tímido, mas ele não é não. Eu Eu falo sou, para ele, olha, poste mais. Ele eu sou treina todo tímido. dia. Tem que postar mais, que É as suas difícil, pacientes, elas se inspiram em você, na gente, na verdade, né? mas falar é difícil. Mas é muito importante, Glaucio. Quero te agradecer por estar Eu aqui. agradeço.
Eu sempre falo da importância da gente estar levando esse conteúdo para a população em geral, porque muitas vezes é difícil para o paciente chegar até a gente. Mas esse conteúdo está ali, na mãozinha dele, ele vai entendendo qual é a importância de fazer um acompanhamento médico, psicológico. Então tem muito a agregar, né? E na internet, infelizmente, tem muito conteúdo ruim. Então nós precisamos e somos responsáveis por produzir conteúdo de qualidade. Continua, né, Mara? Porque assim, às vezes eu tô no consultório e algum vídeo que eu gravei lá, cheio de restrição, cheio de não querer gravar, às vezes o paciente chega pra mim no consultório assim, eu vi um vídeo que o senhor falou não sei o quê, que me ligou um interruptor, deu um start. Então, às vezes, o ambiente desse que vocês estão criando aqui está mudando a vida de alguém que vai É assistir. isso. E isso não tem preço. Essa é a ideia, levar conteúdo para quem muitas vezes não tem condição de bater aqui na porta do nosso consultório e vir, né? Mais uma vez eu agradeço essa produção, a Agência Vis, que foi responsável pelo todo o nosso cenário aqui. A Farmapele, que é uma parceira nossa de todos os nossos episódios e com certeza vai durar muito mais tempo essa nossa parceria. Dr. Éder, que é cirurgião geral, um excelente amigo. Marmitarias da Pri, que trouxe aqui o nosso coffee, né? E o Mestre Burger, por esses hambúrgueres maravilhosos que vão estrear ainda, estamos recebendo aqui em primeira mão. Quero agradecer a todos vocês que estão em casa, que tiraram tempo para nos assistir. Nos sigam nas nossas redes sociais para ter acesso a muito mais conteúdo aí de qualidade no conforto da sua casa. Esse é o Café Cast e eu quero agradecer a todos por assistirem. Até a próxima.